Explicação da semana 1 do PET 5. Nós temos, no primeiro momento, um texto que fala sobre o esporte, e aí pensar o esporte como fenômeno social, cultural e político. É importante a gente ter essa dimensão, e o texto todo vai estar falando sobre isso, que o esporte, e aí o futebol entraria, porque dentro da nossa realidade brasileira, nós vemos que o futebol, por exemplo, sendo um esporte, ele tem uma influência muito grande. E quando nós pensamos o esporte sendo um fenômeno social, cultural e político, é porque ele vai interferir dentro dessa esfera. Não é separado, é tudo junto. Porque quando nós verificamos o esporte que passa na televisão, a gente percebe o contato que nós, pessoas, sociedade, temos com essa prática. Através dessa prática, há produtos que estão sendo comercializados, tá? Percebe-se que várias práticas esportivas, eventos olímpicos, né? As Olimpíadas, por exemplo, quando acontece, é em meio a várias catástrofes, a várias situações sociais que acontecem, né? E muitas das pessoas esquecem, digamos assim, por um instante, né, toda a realidade que está passando por um sentimento esportivo, né, por um sentimento de vencer ou perder, no caso, de algo que não é real se a gente for analisar, né? Porque imagine, dentro de um evento vai ter um campeão e um perdedor. No ano seguinte vai ter novamente. E aí, não vai modificar nada, só vai ter aquela questão de troféus. Esse troféu não vai interferir na vida de cada um de nós. É como eu disse, o esporte é importante, mas quando nós pensamos nessas influências, nós temos que ter a dimensão que acontece a utilização dessa prática, né, pelos políticos, né, pelos governantes, como uma forma de interferir na realidade atual. Então nós temos que ter bastante cuidado. Não estou falando aqui que a gente não pode realizar os esportes, não poder vivenciar o esporte, nem o texto também não fala isso. Mas a gente tem que ter a dimensão que o esporte ele interfere em várias esferas dentro da sociedade. Então, galera, nessa questão número 1 aqui, onde vem falar que Barcelona é uma cidade da região da Catalunha, na Espanha. E ao receber as Olimpíadas de 1992, a cidade se preparou, mudando radicalmente todas as suas estruturas. Após os Jogos, a cidade se tornou moderna e um importante polo turístico na Espanha. Aqui, primeiro ponto, mostrar que através das Olimpíadas, a Espanha se modernizou para poder receber e essas estruturas foram continuadas, né, e utilizadas pelo seu povo, né, mostrar esse lado interessante e importante de organização e de estruturação da cidade que acolhe e recebe as Olimpíadas. No período de 2 anos, tivemos em nosso país os 2 maiores eventos esportivos do mundo: a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos de 2014 e 2016, respectivamente. Na sua opinião, assim como Barcelona, o Brasil soube aproveitar esse momento? Justifique sua resposta. Então você deverá estar analisando se o Brasil, diante do uso dos recursos, né, que foram tidos para poder preparar o Brasil, né, suas estruturas, para poder acolher essas pessoas de outras regiões do mundo, você acha que depois desses 2 eventos, as estruturas que há no Brasil permaneceram? Né, o Brasil soube aproveitar essa estruturação para poder promover com que as pessoas, nós brasileiros, utilizássemos dessa estrutura após os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo? Você vai colocar se considera sim ou não. Depois nós temos a questão número 2, onde vai falar: você sabia que o esporte coletivo nacional mais vitorioso do Brasil não é o futebol? Essa é uma surpresa para você. O esporte do voleibol, no caso, é o que dá mais medalhas de olímpicas, no caso. Isso é pensar as Olimpíadas, viu, galera? Então, nas Olimpíadas, o vôlei tem 8 e o futebol apenas 1. Então, em 2016, o Brasil conseguiu a primeira medalha de ouro, sendo que o vôlei já tem 8. Pensando nas Olimpíadas, viu, galera? Porque se a gente for analisar no esporte em geral, o futebol, pelo fato de ter maior influência e maior investimento, quando nós pensamos nas outras práticas, nas outras competições, às vezes o futebol pode ter uma maior vantagem. Considerando o contexto nacional e o uso do esporte como ascensão social, ou seja, como uma forma de melhorar de vida, a que você atribui o fato do vôlei
não ter a mesma expansão na mídia que o futebol. Então você deverá comentar. Por que você acha? Mesmo o voleibol tendo oito conquistas nas Olimpíadas e o futebol tendo apenas uma, por que será que o futebol ainda é visto como uma possibilidade de melhorar de vida, onde muitos jovens, né, adentram, né, querem se tornar profissionais jogadores de futebol e não de vôlei? Aliás, e pensar, por que que na mídia, por que que na televisão, nos canais abertos, aparece mais o futebol do que o vôlei? Por que que você acha que isso acontece? E por fim, nós vamos ter aqui a número 3, onde vai falar sobre a relacionada à desigualdade social e vai pensar um pouco também sobre a questão número 2. Né? A desigualdade social no Brasil é gritante, ou seja, está para todos os lados, onde a gente vê. Né? E aí fala que o futebol ela se torna uma chance de ascensão social, como já foi falado, onde muitos depositam a esperança de melhorar de vida e procuram, né, no intuito de se tornar jogador de futebol. Até você que está me assistindo agora, sendo aluna ou aluno, pode ser que tenha esse desejo. Né? Aí alguns especialistas consideram que daí vem a força do futebol nacional, ou seja, o futebol é tão praticado, tão vivenciado, tão discutido no dia a dia por causa desse olhar, né? Uma vez que há uma desigualdade social, vê no futebol uma prática que pode possibilitar as pessoas melhorar de vida, não só de forma direta ou indireta. A gente sabe que há muitas pessoas, né, muitos jogadores de futebol profissional que ajudam suas famílias, né? E também tem os empresários, né? Tem aquelas pessoas que vendem os produtos, então tudo em volta do futebol. Tem aqueles que são comentaristas, narradores, então tem muitas pessoas que ganham dinheiro em torno dessa prática do futebol. Você vai falar um pouco sobre essa realidade, né? Apresentar uma justificativa por que tantas crianças e jovens sonham em ser jogadores de futebol. Onde vai ser de marcar. Aqui traz um pequeno texto sobre os Jogos Olímpicos, eu não vou estar lendo sobre ele, mas aí vai estar trazendo uma realidade sobre os Jogos Olímpicos, onde você vai estar lendo aí, e vai estar pedindo para você destacar uma alternativa aqui, onde, numa comparação entre as competições atuais e as antigas Olimpíadas, assinale a alternativa que apresente uma informação incorreta. Então, através do texto, você vai estar analisando qual dessas informações aqui, da letra A até a letra E, vai ser considerada errada, se pensada a comparação entre as competições das Olimpíadas atuais com as antigas. Galera, nessa tabela aqui, é apresentada uma análise detalhada de 3 marcas dos 100 metros rasos do velocista jamaicano Usain Bolt. Então, se a gente for analisar aqui, nós temos nessa tabelinha aqui as competições, né? E aí os locais que ocorreram as competições: Pequim, Berlim e Londres. E aí temos as marcas. E aí vocês, através dessa análise, desse quadro aí, vocês vão estar, dessa tabelinha aí, né, vocês vão estar analisando para poder estar respondendo as questões que se seguem. Considerando os dados apresentados na tabela, avalie as afirmações a seguir. Você vai estar analisando aquela tabela e comparando com essas afirmações, tá? Vai verificar quais que são verdadeiras. E aí, diante dessas afirmações, você vai estar destacando, né? Vamos supor que, diante da leitura e da análise comparativa com a tabela, você identificou que a 3 e a 4 estão corretas. Então, você vai caçar dentro daqui as que estão corretas. Se tiver aqui, você vai estar assinalando com o X. Bom, galera, lembrando que é importante essa análise na tabela. Nessa atividade 3, vocês deverão estar analisando o gráfico, né, para responder as questões. Nesse primeiro gráfico, fala sobre os recordes masculinos, tá? Aí mostra relacionados em porcentagem o recorde atual e alguns atletas frente ao tempo, né? Aqui pensando na maratona, né, que são aquelas corridas de longa distância, e aqui embaixo nós temos os recordes femininos, tá bom? Aqui nós podemos analisar que durante o passar dos anos, né, houve um aumento, né, os atletas foram, digamos, que melhorando o seu rendimento nessas práticas, tanto no masculino quanto no feminino. Só que nós vamos perceber que há uma diferença muito grande quando nós fazemos essa comparação
entre os recordes masculinos e femininos. E é isso que nós vamos verificar aqui nas questões. Quer saber? Letra A. Qual a diferença entre o gráfico com o recorde masculino e o gráfico do recorde feminino? O que você pode dizer de diferença? Quais são os destaques, os detalhes que tem em um e tem no outro? B. Em seu ponto de vista, a redução do tempo entre as décadas de 1910 e 2014 se deve a quais parâmetros? Comente em um comentário, em um parágrafo. Então você vai tentar destrinchar, na sua opinião, por que houve esse aumento, né, o que tinha em 1990, 1910 e que não tem em 2014, ou seja, alguma coisa aconteceu para que esse recorde pudesse aumentar, né, pudesse estar diminuindo e estar criando essa diferença tão grande. C. Faça um comparativo no tempo dos atletas masculinos e femininos. Em qual década começou a validação do recorde feminino? Você vai pensar esse detalhe de acordo com esse gráfico aí apresentado. D. O tempo de prova feminino no decorrer das décadas diminuiu, enquanto o seu tempo, aliás, o tempo da prova feminino do decorrer das décadas diminuiu enquanto a seu tempo. Você vai falar se no decorrer do tempo se houve essa diminuição no tempo da prova. Aponte o justificativo para essa diminuição. Primeiro está te perguntando, você vai falar sim, com certeza diminuiu, porque aqui já está falando, né, pedindo para você justificar. Letra E. Se for possível, pesquise de qual país é a nacionalidade desses corredores e quais os fatores fisiológicos podem ser definidos para o sucesso dos atletas nessa prova. Então você vai analisar aqui nesse gráfico, principalmente nessa letra E, pensar esses atletas que estão destacados como os recordistas de cada época, vai analisar de que lugares que eles são e pensar por que eles conseguiram, de acordo com fatores fisiológicos, né, questões físicas, por que eles conseguiram essas quebras de recordes no decorrer do tempo e os demais atletas dos outros países não conseguiram. Bom, galera, para finalizar, nós temos aqui a atividade 4, onde vem mostrar o gráfico das ocorrências de doping nas modalidades esportivas. Né? A questão dos dopings, galera, são alguns exames que são feitos em atletas posteriormente a jogos, partidas durante os eventos, da qual vão comprovar se os atletas estão utilizando substâncias que são proibidas. Ou seja, que são substâncias que às vezes podem desenvolver uma habilidade no atleta e assim ele vai entrar com vantagem nas competições. Aí vem falar o seguinte, né? Desde 1968 foram registrados casos de doping nos esportes, sendo no atletismo forma 42 ocorrências e 37 no levantamento de peso. Apresente argumentos que, na sua opinião, houve mais casos nessas duas modalidades. Então, primeiro, você vai estar analisando, comparando como o gráfico nos mostra, né, que o atletismo e o levantamento de peso são as duas práticas que mais dopings aparecem. Você vai ter que fazer um argumento e apresentar alguns argumentos. Por que você acha que para essas modalidades os atletas se colocam em risco e utilizam de substâncias erradas, substâncias proibidas, para poder melhorar seus desempenhos? B. Argumente a favor ou contra o uso de substâncias proibidas para atletas. Para você acha que é importante, você acha que é favorável, que não traz problema nenhum essa utilização de substâncias? Tá? Pode até deixar nos comentários a sua opinião e você justifique sua resposta. C. A partir de seus conhecimentos, escreva os problemas de saúde que podem acontecer por pessoas que abusam de substâncias proibidas. Se as substâncias proibidas vai trazer malefícios para essas pessoas. Lembrando que são medicamentos, e medicamentos têm seus riscos quando não utilizados de forma correta. Mas lembrando, quando eles utilizam, com certeza, por ser atletas, eles têm orientação de médicos. Mas mesmo assim não pode ser utilizado justamente por causa desses efeitos que vão ajudar na melhoria dessa prática. Então você vai ter que colocar, de acordo com o que você entende, quais os problemas que essas substâncias podem trazer para o atleta. Isso pensar problemas de saúde, tá bom, galera? Então agradeço você que assistiu a sua videoaula até o final. Peço que, se não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima!